E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Aqui é o Vitor e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. E no vídeo de hoje, meus caros, estamos aqui para contar histórias. E contar histórias da minha vida, entendeu? Pareço um velho cheio de história, porém não sou, mas tenho muito amor pra dar e muita história pra contar, beleza? Então, sem mais enrolações, como vocês já viram no título, hoje eu vim aqui contar uma história que pode ser muito maluca e que incrivelmente aconteceu, beleza? Vocês já viram no título como é que é. Hoje eu vim contar o dia em que eu expulsei uma professora da escola. Isso mesmo, meus caros. Então, sem mais enrolações, bora lá começar o vídeo. Antes disso, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, vamos ver se a gente consegue chegar até os 500 inscritos até o final do ano, beleza? Então, sem mais enrolações, bora começar. Assim, tudo começou, eu não lembro propriamente o ano em que foi, mas eu sei que foi no ensino fundamental, né? Onde a gente era umas crianças, assim, endemoniadas, cabetadas, enfim. A gente era uns demônios mesmo. Eu não lembro qual foi o ano, mas deve ter sido tipo sétimo, oitavo ano. E a gente estava com uma professora. Não, eu lembro que a gente tinha só uma professora. Não era. A gente não tinha ainda, tipo, um professor por matéria. A gente tinha uma professora que dava tudo. E a gente gostava muito daquela professora. Porém, aquela professora foi embora e chegou uma nova. E essa nova, pelo que eu me lembre, era um demônio. Aquela professora não gostava, parecia, né? Não gostava de dar aula. Fazia a nossa vida um inferno. E a gente, obviamente, não gostou e queria que ela fosse embora. Porém, nem tanto assim. Eu não gostava da professora, mas eu fazia a egípcia e não fazia nada, apenas ficava na minha, entendeu? Eu era aquele em cima do muro. A turma toda odiava a professora, eu também odiava, porém eu ficava quieto na minha, né? Porque eu tenho amor à minha vida. E a minha mãe ia me matar. No quase me matou, né? Mas pronto. A nossa turma inteira não gostava da professora. A gente não gostava, a gente não queria ter aulas com ela. E o que a gente começou a fazer? A gente, vulgo, né? Eu vou me incluir junto, porque eu era da turma. Mas a maioria das coisas que aconteceu com aquela professora, eu propriamente não participei. Mas eu tive um peso muito grande para ela ser expulsa. A gente já vai chegar lá, entendeu? Vamos primeiros por parte. Então, eu lembro que a minha turma toda, ela fazia tipo cartazes, não gostando da professora. No final da aula eles começavam a gritar e fazer, ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza. Eu era mais na minha, mais retraído, junto com a minha amiga Duda. Aquela que eu comentei no último vídeo, né? No último vídeo. Isso mesmo, Vitor. Vídeo. No último vídeo eu comentei sobre a Dudes, a Duda. Eu e ela, a gente era tipo aqueles que ficavam em cima do muro. Mesmo não gostando da professora, a gente ficava em cima do muro porque a gente tinha amor à nossa vida. E eu lembro que nessa época passava Rebelde. Aquele Rebelde do Brasil. Não o mexicano, né? O brasileiro mesmo. E a nossa turma, a maioria, a grande parte da nossa turma assistia Rebelde. Então a gente era meio que fanático por Rebelde. E teve um dos episódios de Rebelde que eu acho que acontece isso. Eles têm uma professora nova e eles não gostam. Enfim, eles fazem muita coisa com aquela professora. E o que aquelas crianças demoníacas pensaram? Vamos fazer que nem Rebelde. Vamos fazer a vida da nossa professora um inferno, já que ela faz a nossa. Então eu lembro da gente fazer, tipo. Gente, entre aspas, né? Mas eu lembro da gente fazer aquilo de trocar os nomes com a professora e a professora, tipo. Num dia eu me chamava Pedro, no outro Thiago, e a professora ficava maluca e a gente ficava trocando os nomes. E não me orgulho disso, mas foi engraçado na época. Mas, como eu disse, eu ficava muito em cima do muro, então eu não participava muito disso. Até que um dia, meus caros, né, a gente, entre aspas, né, a minha turma toda, fez um mutirão lá na frente da escola com cartaz dizendo que não gostava da professora, não sei o que. Tinha uns desenhos da professora com faca e não sei o que, não sei o que. Fizemos um escândalo e o pior de tudo foi que eu e a Duda, que ficava em cima do muro, a gente pegou aqueles cartazes e mostrou pra professora.
Por isso que eu disse que eu tinha um peso né, no fato dela ter sido expulsa. Então, basicamente, a gente foi tipo os traíra e mostramos e contamos pra professora o que estava acontecendo. E, meus caros, no dia seguinte, a professora tinha se demitido. Tinha, entre aspas, sido expulsa. No caso, ela que escolheu sair, né? Mas a gente tem que aumentar a história. Mas, enfim, ela saiu. Ela pediu pra sair, não aguentava mais, não aguentava, no caso, né, dar aula pra gente. E basicamente eu e a Duda fomos os culpados por ter mostrado pra ela o que que aconteceu. Porque eu não fiz nenhum cartaz e a Duda também acho que não chegou a fazer nenhum cartaz. Mas a gente pegou aqueles cartazes e mostrou pra ela. E a mulher, meu Deus do céu, no dia seguinte já não tava mais dando aula. Daí eu lembro que chegou a diretora na nossa sala, a gente tava lá, não tinha nenhuma professora. Chegou a diretora, começou a dar um sermão, né? E fez todo mundo assinar a ocorrência. Todo mundo, toda a turma assinou a ocorrência por ter expulsado a professora. E o mais engraçado é porque tinha um aluno que, tipo, nunca ia na aula, nunca metia o pé na escola, e naquele dia ele foi e teve que assinar a ocorrência junto. Ai, tá aí mais um fudido que não seja eu. Ele nunca ia na aula, sempre faltava, sempre faltava. Quando ele foi, assinou a ocorrência porque a turma inteira teve que assinar. E eu lembro depois que a professora que veio substituir essa, a gente adorou e tal. Então acabou sendo um fator horrível, né? Porque a gente fez uma professora se demitir, mas depois veio uma nova e que era de boa e que a gente gostou. E a nova até tava com receio, né? Porque ela sabia o que a gente tinha feito. E eu lembro que no primeiro dia de aula dela, ela foi se apresentar e tal. E a gente, ela tava com receio da gente, mas a gente gostou dela do primeiro dia, então não foi ruim pra ela, entendeu? Mas, mano, pensa numa criança, né? Eu sou um capeta em pessoa. Eu posso não ter feito os cartazes, eu posso não ter feito todo um escândalo, mas fui eu que mostrei pra professora que fez ela se demitir. Então, assim, meus caros, eu fui o culpado. Assim, eu não lembro muito bem os detalhes de como aconteceu, né? Porque foi há muito tempo atrás. Mas eu acredito que tenha sido entre o quinto ou sexto ano, né? Porque a gente só tinha uma professora para todas as matérias. Então eu acho que a partir do sexto ano ou sétimo ano que a gente vai tendo uma professora por disciplina. Mas sim, depois chegou a professora nova. Ela, tipo, se deu bem com a turma. A gente gostou dela. Ela nos levou para passear de cavalo. Então, de boas, entendeu? Só que aquela professora, mano, apesar de ter acontecido tudo isso e que foi horrível, né? Imagina uma professora, né, tá indo lá se disponibilizar para distribuir o seu conhecimento e cai numa turma onde os alunos não gostaram dela. Ela também não ajudou muito a gente e a gente fez ela se demitir, meus caros. Então, complicado, né? E eu, basicamente, eu dei uma resumida geral na história, porque eu confesso que eu até nem me lembro direito, mas eu lembro dos acontecimentos principais e que eu e a Duda fomos, tipo, né, os principais culpados, ou sei lá, né, porque a gente não fez nada. A gente simplesmente contou pra professora, então ela acabou descobrindo por nós, mas é a vida, né? Hoje em dia nem sei como é que ela. Eu não lembro nem o nome dela. Eu lembro assim da. Um pouco da fisionomia dela. Ela era tipo mais velha, cabelinho curtinho e tal, magrinha. Mas não lembro o nome, não lembro nada. Então. Até porque eu não ia falar o nome também, né? Então eu não sei mais o que contar dessa história. Mas eu lembro que foi tipo
Eu fiquei de castigo, obviamente, né? Se bem que, como eu não era, tipo, o culpado, o meu castigo não foi assim tão grande, né? Eu só fui, tipo, o que contou pra professora, então a minha mãe não pegou muito pesado. Mas eu era uma pessoa, uma criança que tava sempre de castigo, tava sempre aprontando. E a minha mãe, ela nunca foi, tipo, de bater. Ela foi mais de tirar as coisas. Que nem, tipo, eu fazia uma merda e eu ficava 2 semanas sem televisão, 2 semanas sem celular, 2 semanas. A minha mãe nunca, tipo, bateu, mas ela sempre deixou de castigo. E eu preferia apanhar, porque a dor é, tipo, instantânea, né? Não tem que ficar 2 semanas sem coisa. Mas pronto. Essa foi a minha história. Esse foi o dia, não, né? O dia que eu expulsei minha professora. Dá um ótimo vídeo, mas não foi tudo em um dia, né, meus anjos? A gente até não gostar da professora, até ela se demitir, foi aí, tipo, umas semanas, entendeu? E eu lembro que depois que ela se demitiu, a gente ainda ficou 1 ou 2 dias sem aulas, porque a escola tava atrás de professora, né? E a gente não tinha, porque a gente se demitiu a professora, entendeu? E acho que não era. Acho que não era tipo no começo do ano. A gente tinha uma aula, a gente começou o ano com uma professora, daí por motivos tipo pessoais ela teve que sair, veio uma nova, a gente não gostou, a gente mandou ela embora, chegou uma nova e concluiu o ano. Então, foi esse o vídeo, vamos dizer assim, foi essa história, não tem mais o que falar, vou estar aqui falando, 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 falando e não vou chegar a nada. Então, se você gostou dessa história, se você gostou, meu anjo, não pode gostar, né? A gente fez uma professora se demitir, então isso não é legal. Mas se você gostou desse vídeo, meus filhos, deixa o like, entendeu? Ajuda aqui a mamãe, entendeu? Então, deixa o like se quiser mais vídeos assim contando histórias. Eu vou tentar lembrar da minha cabeça alguma história pra fazer mais vídeos. E se vocês gostam de jogos, essas coisas assim, eu estou semanalmente fazendo lives na Twitch. Eu não tenho um dia específico. Eu faço live quando eu tô disponível para fazer live, quando eu estou com vontade de jogar e com vontade de fazer live. Então, não é meio que um compromisso todos os dias, mas durante a semana eu tô sempre fazendo live na Twitch, beleza? Então é só seguir lá e ficar por dentro das minhas lives. Aproveita também e me siga nas redes sociais. Twitter, Instagram, TikTok, que eu quase nunca apareço, mas pode seguir também. E é isso, cara. A gente se vê no próximo vídeo, que é sexta-feira, o vídeo de sexta-feira, meus caros. E está muito bom. Eu ainda não gravei, mas eu tenho certeza que vai estar maravilhoso, porque esse canal é maravilhoso, então, beleza, meus caros? E é isso, até um próximo vídeo. Um beijo, tchau!